E Pedro, só para trazer uma informação que o Chacon nos passou aqui, o São Paulo, ele alega que como o Palmeiras não disponibiliza a estrutura para o tricolor no Allianz Parque, para coletivas, o mesmo será feito no Morumbi e por isso o Palmeiras não deverá ter coletiva e nem zona mista lá no estádio Morumbi. Repita a informação, Pedro Henrique Sperber, não teremos nem coletiva nem zona mista do Palmeiras hoje, é isso? Exatamente, segundo o nosso colega Giovanni Chacon, que está lá no Morumbi, o São Paulo alega que como o Palmeiras não disponibiliza estrutura para o tricolor no Allianz Parque, para as coletivas, o mesmo será feito aqui no Morumbi, é o que ele diz. Palmeiras não deverá ter nem coletiva nem zona mista. Nossa, que coisa, hein? Eles eram tão amiguinhos, não era? Até outro dia? O Palmeiras utilizou o Morumbi em duas ocasiões. Nossa, no clássico contra o Santos, no Campeonato Paulista passado, e contra o Cerro Porteño na Libertadores. Nossa. E o São Paulo usou a casa do Palmeiras contra o Água Santa. Também pelo Paulista passado. Aconteceu? O que será que aconteceu, né? Não estão amigos. De repente, enfim, tá tudo certo. Você sabe o que eu penso de coletiva, né? Acho que coletiva não é nem para ser chamada de entrevista. Então, tá tudo certo. Tudo bem. E Pedro, só queria trazer também um outro panorama pra gente continuar o debate também. Mas será que não vai contra o regulamento da Federação Paulista? Deve ter alguma coisa nesse sentido. Tem regulamento, né? Aí entra a questão do São Paulo também se sentir prejudicado, né? Se o Palmeiras não disponibiliza estrutura nos jogos na casa do Palmeiras, não seria uma reciprocidade, né? A gente pode chamar. Falando de dois estádios com uma condição ótima, né? Tanto o São Paulo como o Palmeiras têm espaços ótimos para dar a entrevista e para o adversário também. Eu te garanto, Flávio, eu te garanto com toda certeza que uma arena como a do Palmeiras tem estrutura. Se não for, acho que tem. Se não for disponibilizada é por intenção do Palmeiras e a do São Paulo também. São exatamente. Dois estádios com ótimas condições, inclusive com entradas separadas, tudo. É bem tranquilo. Nossa, muito sossegado. E, Pedro, só para trazer também uma outra informação que o nosso Gabriel Sá, que é nosso parceiro aqui também, fala sobre essa questão da coletiva. Ele explica que o São Paulo alega que o Palmeiras não disponibilizou estrutura para a coletiva no Allianz e fez a coletiva em outro lugar. Eu até tinha comentado com o Pedro aqui em off, porque no YouTube do São Paulo tem uma coletiva do Dorival, depois daquele jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, mas eu perguntei, mas São Paulo teve coletiva, né? E aí agora o Gabriel Sá explica que não disponibilizou estrutura para a coletiva no Allianz e fez a coletiva em outro lugar. Então o São Paulo teve que ir fazer em outros locais mesmo, né? E depois soltar só a coletiva para isso. Então não disponibilizou a sala de coletiva hoje e o Palmeiras se revoltou com a medida e decidiu que ninguém fala. Isso, a zona mista estava liberada, é um caminho normal para saída. Aí o Palmeiras optou por não, já que não vai ter coletiva, não vai ter zona mista. Tá aí, portanto, a informação aqui no microfone Jovem Pan, ânimos exaltados também depois desse São Paulo 1, Palmeiras também 1. E quem perde é o torcedor que gostaria de ouvir as explicações do Abel Ferreira, também as explicações dos próprios jogadores sobre o que foi a partida. Enfim, São Paulo e Palmeiras nessa rixa, né? Segundo São Paulo, o Palmeiras não disponibilizou a estrutura para ter coletiva na Arena do Palmeiras e agora, reciprocidade, o São Paulo não vai ceder a estrutura do Morumbi para o Abel Ferreira falar depois desse jogo. E Pedro, eu só queria trazer um outro panorama aqui pra gente trazer pro debate também. O Palmeiras, ele segue sendo a única equipe sem perder no Paulistão, com esse empate que ele conseguiu contra o São Paulo, segue com 7 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Esse empate, o Palmeiras chegou a 25 pontos, ele está garantido como primeiro colocado, o segundo colocado pode ser a Ponte Preta ou a Água Santa, a depender da última rodada. O São Paulo, caso ele tivesse vencido, ele iria praticamente carimbar vaga na próxima fase. Agora, com esse empate, ficou um pouco complicado, porque o São Paulo, ele é líder, é verdade, do grupo D, mas o grupo D, ele é um dos mais, se não o mais disputado do Paulistão. O São Paulo tem 19 pontos, mesma pontuação do Novo Horizontino, o São Paulo está na frente por questão de saldo de gol, o critério do saldo de gols, o São Paulo tem 7 positivo e o Novo Horizontino tem 4. O São Bernardo é terceiro colocado com 18, então o São Paulo, se ele empata na próxima rodada contra o Ituano, o São Paulo precisa mais do que nunca vencer para não precisar de ninguém. Se o São Paulo empatar a próxima rodada, ele fica dependendo de Novo Horizontino e São Bernardo. Se as duas equipes vencerem, o São Paulo está fora do Paulistão, estaria de fora das quartas de final, Pedro.
Então o São Paulo vai para a última rodada do Campeonato Paulista com essa necessidade de vitória. Precisando dos 3 pontos, nós vamos acompanhar tudo aqui no microfone Jovem Pan. Flávio Prado, tá aí a informação. Não teremos zona mista, passagem dos jogadores do Palmeiras pela zona mista, muito menos a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira depois desse jogo, desse empate. Sobre o Palmeiras, Flávio, o Everton não começou bem a temporada. Isso é fato. É o caso de tirar o Everton do time titular do Palmeiras? Ou você acha que não? Tem muito, como podemos colocar dessa forma, tem muito crédito ainda o Everton para seguir sendo titular. Eu queria entender o que estamos mexendo em coisas para dar um passo à frente, palavras do Abel. E por isso ele está com alguma insegurança e com alguma dificuldade. Eu não sei o que é esse passo adiante, não sei se isso existe ou se ele está preservando o jogador. Se está dando esse passo adiante, a coisa está complicada desse jeito, era bom dar um passinho atrás. Se ele está preservando o jogador, ele tem que saber até onde ele pode preservar. Eu achei que no gol dava para o Everton, no auge, no seu melhor momento, defender a bola. Não foi um frango, mas para um goleiro do porte dele era defensável. Teve isso. A gente falou bastante da saída de bola desastrosa, mas muita gente apontando para isso que você falou, Flávio, que a bola teria passado próxima do Everton demais, passou muito próxima dele, ele podia ter feito ali alguma coisa. Enfim, o Everton vem sendo criticado mais uma vez e Flávio, até nesse sentido, o Abel falou na última entrevista coletiva que ele tá obrigando o Everton a sair mais do gol com as mãos, a trabalhar mais com as mãos na área, e isso impacta em mudanças, um novo estilo de jogo. Saiu defendendo o Everton na última partida, depois do jogo contra a Portuguesa, porque teve umas 2 bolas que o Everton saiu mal da meta, enfim, e o Abel Ferreira defendeu ele. Também aconteceu defesa do Abel para cima do Everton depois daquele clássico contra o Corinthians. Também é importante frisar. Então, jogador que tem crédito com o técnico Abel Ferreira vai sendo blindado até o momento, né, desse início de temporada ruim que ele vem fazendo com a camisa do Palmeiras. Flávio. Então, mas se é ele que está querendo mexer em alguma coisa fundamental no que o Everton faz, ele tem que dar respaldo mesmo, né? Se não for um problema do Everton, é um problema do Abel, alguma coisa que ele quer mais, que talvez o jogador não possa dar, tem que respaldar mesmo, né? Você está mexendo em algo que está dando certo. Você está querendo mexer para tentar melhorar. Mas se não está melhorando, você vai perder o que você tinha e não vai ter o algo novo que você queria. Aí é para você realmente repensar. Não tem como não respaldar o Everton, né? Seja o que for o motivo. Se tiver um problema pessoal, se tiver com alguma dificuldade momentânea, ele só deve sair do time só para preservá-lo por algum problema que ele tem, pessoal. Se for por causa de querer um passo adiante e ele não está conseguindo dar o passo, eu recuaria o passo. Acho que você não pode perder um goleiro como o Everton porque você quer dar um passo adiante, algo que talvez ele não esteja preparado para fazer. E do lado do São Paulo, Flávio, um jogador que passou por um momento conturbado, não sei nem se é essa a palavra, mas o Rames Rodrigues chegou a pedir rescisão do contrato dele com o São Paulo, ficou no final das contas, entrou no jogo de hoje e entrou muito bem o Rames Rodrigues nesse clássico contra o Palmeiras, Flávio. Para 10, 15 minutos, o Rames Rodrigues ele é muito diferente dos outros, né? Ele é um jogador de um nível extraordinário. Ele bate na bola, ele é extremamente diferente. Se ele fosse um atleta, ele estaria até hoje na Europa. É que não é atleta, né? Ele não tem forma, ele não é um atleta. Ele é um jogador excepcional, tem um toque de bola extraordinário, super diferenciado, mas ele não é um atleta. Eu não acredito que ele aumente muito esse número de minutos que ele tem no São Paulo à disposição para jogar nesse nível. 15 minutos, talvez 20, 25, meio tempo, não mais que isso. Ou seja, não é um atleta, né? O esporte você precisa de 90 minutos, 100 minutos para jogar. Você está preparado para jogar 15, 20 minutos, você não é um atleta pleno. Ao contrário, né? Você é uma parte de um jogador, e não um jogador pleno. Que fique bem claro de que com 15 minutos ele já muda o patamar do São Paulo. Claro que sim. Ele é um jogador diferenciado. Ele era um jogador com maior nível que estava em campo hoje. Óbvio que sim, né? Mas vale a pena? Não sei. Vai contar sempre com esse pouquinho aí, né? Pode ser suficiente, pode não ser. Melhor do que pouquinho do que não ter nada, né, Flávio? Melhor pouquinho do que não ter nada. Não sei, depende.
Ele é um jogador que tem que jogar para ele. Será que dá para fazer isso? Não sei. Ele entrou bem no último jogo. No último jogo ele foi mais protagonista do que entrou bem. Hoje sim, ele mudou o jogo, começou a meter umas bolas diferentes e tal. Eu gosto de jogador assim, claro que eu gosto. Mas ele não é um atleta. Tem que separar as coisas. Uma coisa é o nível do jogador, que é altíssimo, isso a gente já sabia. Outra coisa é ter um atleta. Ele não é um atleta. E a gente tá falando do Rames. Gostei muito da partida do Lucas Moura. Tô sentindo também um aumento na confiança do Ferreirinha. Chegou ansioso, aí erra aquela tomada de decisão, cai a confiança, mas agora a confiança dele parece que aumentou. Tá bem. Tá jogando bem. Tá sim. E o Lucas Moura também protagonizou alguns lances bonitos no Morumbi. Cortando a zaga do Palmeiras. Ele é agressivo, né? Ele vai agressivo no melhor sentido da palavra. Vai para ataque, procura espaço. O Lucas é um baita jogador, né, gente? O Lucas é jogador de fazer 3 gols no semifinal do Champions League. É um monstro. Aí você vai dizer assim, pô, mas o Lucas não é mais jogador que o Rames? Tecnicamente, não. E até os times que o Lucas jogou e que o Rames jogou. Só que o Lucas é um atleta. Ele é pleno. Ele vai ter uma vida profissional muito maior do que o Rames, porque o Rames ele é um artista, não um atleta. O Lucas é um baita jogador e é um atleta.